quando a gente ouve falar sobre reforma da Previdência, a primeira questão que se apresenta é: o que muda com a reforma da Previdência? Bom, o que muda com a reforma da Previdência é a tentativa de uma alteração do sistema previdenciário que nós temos no país hoje. Para aqueles que não conhecem o regime previdenciário que nós temos no Brasil, nós temos o que se chama de regime de repartição, onde todo mundo que está contribuindo para a Previdência Social paga os benefícios de quem está gozando os benefícios da Previdência e que já contribuiu outrora para a Previdência Social. O outro sistema, que aliás se busca implementar no Brasil, é um sistema de capitalização, onde cada pessoa tem a sua poupança, e é essa poupança que vai definir os possíveis futuros eventos de direito previdenciário, como aposentadorias, pensões, auxílios, etc. Houve uma alteração muito grande com a reforma da Previdência, e queria abordar alguns pontos com vocês aqui. O primeiro ponto é que acaba a aposentadoria por tempo de contribuição, a antiga aposentadoria por tempo de serviço. Ninguém mais vai aposentar no Brasil por tempo de contribuição. Como é que é isso, professor Sodero? Isso mesmo. Nenhuma pessoa que está aqui vai se aposentar mais por tempo de contribuição, porque o governo resolveu estabelecer o que nós chamamos de idade mínima. O governo foi até a Europa, Portugal, Espanha, Suíça, Suécia, Inglaterra, deu um pulinho nos Estados Unidos, no Japão, e disse que a gente precisa ser igual a eles. E já que eles aposentam com idade mínima, o brasileiro também vai aposentar com idade mínima. Qual é o argumento para aposentar com idade mínima? Alega o governo que tem uma questão de natureza atuarial, porque o brasileiro, graças a Deus, está vivendo mais. E é verdade. O brasileiro está vivendo mais. A pergunta é: vivendo mais como? E eu quero fazer uma pergunta para vocês já irem pensando. O homem, RG menino, vai se aposentar aos 65 anos de idade com idade mínima. A idade é mínima porque lei poderá aumentar a idade. Perfeito? Então nós temos um regime transitório na Constituição Federal que estabelece uma idade mínima para os meninos de 65 anos e para as meninas 62 anos. Bom, mas para você aposentar com 65 anos de idade, você tem que estar contribuindo para a Previdência Social aos 65 anos de idade. E a minha pergunta é: quantos homens hoje, com 65 anos de idade, estão contribuindo para a Previdência Social? Vocês têm um tempinho para pensar. O estabelecimento da idade mínima, ele está sustentado, então, na hipótese de que, se o homem e a mulher se aposentam cedo e eles vivem mais, o governo vai gastar mais dinheiro pagando o benefício previdenciário para ele. É uma história ótima. Esse aqui é o mapinha de São Paulo, da cidade de São Paulo. Vocês podem ver aqui, esse aqui é o mapinha, aqui são os bairros, aqui está o nome dos bairros, a gente não consegue enxergar, mas aqui a gente tem um outro mapa muito interessante. Observe que a reforma da Previdência é para o Brasil. Então, quando eles dizem que o homem vive na chamada tábua de sobrevida que o IBGE faz, o IBGE tem uma tábua que ele coloca a taxa de sobrevida do homem. Tipo assim, você já deveria ter desencarnado, mas está aqui, né? Na taxa de sobrevida. E ele coloca esse número nos 65 anos. Nós não vamos cuidar do Brasil, porque a gente já sabe de orelhada que o trabalhador, o segurado que mora no Piauí, tem uma taxa de sobrevida muito menor do que quem mora em Higienópolis, por exemplo, ali em São Paulo. Vamos traçar uma ideia só da cidade de São Paulo, para não falar: você está falando da gente pobre do Nordeste.
Vamos falar de São Paulo. Esses pontinhos vermelhos são os extremos de São Paulo. Extremo oeste, extremo leste, extremo sul. Pessoal que fica de vermelho, eles têm taxa de sobrevida de, no máximo, 60 anos de idade. Aqui no extremo da Zona Leste, 55 anos de idade na média. Aqui, 56 anos de idade na média. Essa gente, e aqui está um conglomerado muito grande de pessoas nos extremos da periferia de São Paulo, essa gente, aprovada a reforma, que vai ser agora no dia 22, essa gente não vai conseguir se aposentar, os de vermelho. Os de laranja, até 65 anos de idade, também não vão conseguir se aposentar. Então, eu queria trazer a boa notícia para vocês, estou vendo muita gente nova aqui, queria dizer para vocês que vocês vão contribuir para a Previdência Social, 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 contribuir para a Previdência Social. É só isso. Esse é o seu papel. Vou receber alguma coisa? Talvez. Deus é Pai, é brasileiro. Eu sei que cada um tem a sua crença, a sua religião. Pode começar a rezar. E a gente tem que aproveitar quando a gente está junto, porque a gente pode rezar e a energia é maior. Pelo menos eu já ouvi alguém falar sobre isso. Do ponto de vista real da possibilidade de aposentação, queria dizer para vocês que homens com 65 anos ou mais, contribuindo para a Previdência Social hoje, são 0,3%. E as meninas? As meninas 0,5%. Então, os candidatos a se aposentar hoje neste Brasil, varonil, são 0,8% da população. É simples assim. Dia 22, o Senado Federal aprova em segundo turno. Dia 25, 26, 27, se não acontecer uma catástrofe, eles estão publicando e a vigência é imediata. A vigência é imediata. Eu ouvi falar nossa, eu tenho a mesma angústia. Tenho a mesma. O que muda? Muda também o formato de cálculo da aposentadoria. Quem conseguir chegar, quem conseguir cumprir os pressupostos, vai haver uma alteração no formato de cálculo. Hoje, prestem atenção, hein? Hoje, para você se aposentar, eles pegam a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994. Eles desprezam os 20% menores salários de contribuição, que foi aquele período que eles imaginam que a gente começou a trabalhar, que a gente ganhava pouco, que eventualmente a gente ficou sem emprego e a gente contribuiu sobre o salário mínimo. O legislador, então, desprezava os 20% menores salários de contribuição. Agora, professor Alexandre Rolo, eles vão usar os 100% da média. Isso significa que só nesse cálculo os estudiosos dizem que nós vamos perder 10% no valor do nosso benefício. Mas não para por aí. Não para por aí. A coisa está feia. Depois que você faz a média dos 100%, agora você tem o chamado coeficiente de cálculo. Vou dar um exemplo para quem não é da área. Imagine que eu, diabético que sou, insulino dependente, que toma 7 picadas de insulina por dia, 3 insulinas diferentes, tenho uma complicação na minha glicemia, no meu diabetes. Eu vi que o pessoal estava ali, quase passei para medir, mas fiquei com medo. Fiquei com medo. Imagine que eu tenho que me aposentar por invalidez hoje, antes da reforma da Previdência. Eles fazem a média dos 80% maiores salários de contribuição
e me pagam 100% dessa média. Por que faz isso? Porque é a hora que eu preciso do remédio, do médico. Então eu preciso ter dinheiro para me cuidar, já que o próprio Estado não consegue cuidar de mim. E depois da reforma, Sodero, como é que vai ficar? Vai fazer a média dos 100%, mas na hora de aplicar o coeficiente de cálculo vai ser 60%. 60%. Ah, Sodero, mas se você tiver mais de 20 anos de contribuição, vai aumentar 2% por ano que você completar. É verdade. O duro é ter 20 anos de contribuição. Então, as pessoas que não têm 20 anos de contribuição, se aposentarem por invalidez, vão ter a média já reduzida em 10% e ainda vão ter um coeficiente de cálculo de 60%. Então, vamos imaginar um cidadão que tem uma média de R$2.000, o benefício dele vai ser de R$1.200. Tá bom, né? Para quem precisa comprar remédio, está tudo barato aqui no Brasil. A não ser que você compre na CAASP, que tem aquele desconto especial que a gente usa lá. Perfeito, né, Aline? Pensão por morte. Essa é boa, minha esposa gostaria de estar aqui. Se a gente morrer hoje, se a gente desencarnar hoje, nós desencarnamos mais cedo que as meninas, né? Vocês são as maiores beneficiárias das pensões. Se eu desencarnar hoje, minha querida Gorete vai receber 100% do meu benefício se eu já for aposentado. E se eu não for aposentado? Ela vai receber 100% da média do que eu receberia se tivesse aposentado por invalidez. Ó, chique. Beleza. E depois da reforma, gente? Se ela estiver sozinha no mundo, se ela não tiver outros dependentes, ela vai receber só 60% da minha média. E se eu não tiver aposentado, e tiver até 20 anos, ela vai receber 60% de 60%, ou seja, o benefício de pensão gerado vai ser de 36% da minha média. Nossa, eu ouvi. Mas eu perdoo vocês. Perdoo cada um de nós. Nós votamos nesse projeto, eu não sei se vocês se lembram. O presidente Bolsonaro tinha colocado esse projeto quando ele se candidatou a presidente e nós votamos nele. Mas eu perdoo. Porque eu acredito em reencarnação, não quero ficar com essa dívida com vocês. Então eu perdoo. Outra questão importante, voltando a falar de mim e da minha querida esposa Gorete. Se ela estiver aposentada e eu estiver aposentado e eu morrer, porque parece que é isso que vai acontecer, se eu morrer, ela vai ter que escolher qual é o melhor benefício. Porque hoje, se eu morro, ela recebe a aposentadoria dela e a minha pensão. Baseado no que, Sodero? Num regime constitucional de reciprocidade contributiva. Emenda Constitucional 20 de 1998 estabeleceu que as pessoas só podem gozar de benefícios previdenciários se contribuírem. Isso significa que se elas contribuírem, elas têm que gozar de benefício previdenciário. Faz isso com que hoje, num caso de pensão e de aposentadoria, a pessoa possa acumular a aposentadoria dela com a pensão do ente falecido. Na reforma do presidente Bolsonaro, não. Você vai ter que escolher qual é a melhor. E a que for pior, você não perde ela totalmente, mas pode perder até 80%, dependendo do valor dela. Nossa, eu ouvi também. Obviamente que nós temos questões de discussão de inconstitucionalidades, como o princípio da reciprocidade contributiva. Eu vou conversar mais tarde com vocês. Nós temos uma outra situação, eu não sei se atinge a região de vocês, mas a minha região, eu moro lá no Vale do Paraíba, naquela região de São José dos Campos, Taubaté, eu moro numa cidadezinha pequenininha que chama Pindamonhangaba, onde nós temos uma industrialização muito grande,
indústria automobilística, indústria química, metalúrgica, da aviação. E lá nós temos muita questão da aposentadoria especial, das pessoas que estão expostas a agentes agressivos à saúde. Essas pessoas, diferente de mim, Maria Donizete, diferente de mim, essas pessoas não trabalham o dia inteiro no ar-condicionado. Elas trabalham expostas a agentes agressivos que atingem a saúde de cada um. Esses tempos atrás eu fui acompanhar uma perícia, porque eu acompanho perícia, numa aciaria de uma indústria metalúrgica. Eu chamei minha filha, que é professora de Direito do Trabalho, Paola Sodero. Chamei a Paola e falei, filha, você quer acompanhar o papai no inferno? Porque só quem foi numa aciaria de uma indústria metalúrgica sabe o que é o inferno. Bom, essas pessoas que estão expostas a ruído, a produtos químicos, agentes biológicos, a eletricidade, a explosivos, a inflamáveis, a agentes cancerígenos, essas pessoas se aposentam aos 15, 20 ou 25 anos, dependendo desse agente agressivo. Pessoal, por exemplo, mineiro de subsolo, essa gente se aposenta aos 15 anos de tempo de serviço. Nossa, só 15 anos? Eu troco. Queria que vocês um dia fossem numa mineração de subsolo, para vocês verem como é que é lá. Eu não aguentaria trabalhar 1 ano, já ia ficar doente, porque não dá para fazer. A maioria das pessoas se aposentam aos 25 anos na especial. Qual é a ideia da aposentadoria especial? Uma aposentadoria que tem a obrigação de tirar o trabalhador brasileiro da exposição a esses agentes agressivos antes que ele adoeça. A proposta de emenda constitucional acresce ao tempo de contribuição, de 25 anos no caso, idade mínima. Então o cidadão, além de ter 25 anos de tempo de contribuição, ele vai ter que ter 60 anos de idade. Sodero, o que significa isso? Significa que essa gente que se aposenta com 25 anos de exposição a agente agressivo, na média, se aposenta com 48, 50 anos. E eles vão ter que continuar por mais 10, 12 anos expostos a agentes agressivos à saúde. Vão ficar doentes. Falei isso para o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, quando tive a oportunidade de, representando a nossa seccional, conversar com ele lá, e eu disse, vocês já fizeram o cálculo de quanto que vão gastar pelo SUS para cuidar dessa gente? Eles falaram, nossa, o senhor não fez? Não fiz. Por outro lado, queria avisar a advocacia previdenciária e a advocacia trabalhista. Tem trabalhista aqui? Vocês estão tristes, né? Dizem que quando a gente fala de reforma da Previdência, a gente deveria antes falar para o pessoal tomar um Rivotril, para dar aquela acalmada, né? O que eu acho é que vai gerar uma quantidade muito grande de ações trabalhistas por doença. Então, que a advocacia esteja preparada para esses eventos de incapacidade, estudando mais doença, estudando mais medicina, estudando mais meio ambiente do trabalho, estudando mais engenharia de segurança do trabalho. Esse projeto de emenda constitucional, ele retira garantias constitucionais. Eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu, mas os direitos sociais, a partir do momento que a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, tiveram um ataque de uma parte da sociedade brasileira, que eu chamo de uma parte da elite da sociedade brasileira. É muito ruim a gente catalogar as pessoas, mas eu penso assim. Por quê? Porque direitos sociais fundamentais foram elevados a nível constitucional, em especial, direitos à saúde, direito ao trabalho e direito à previdência social. Mas imagino eu que uma parte da sociedade brasileira não ficou feliz com isso. E o pior, essa gente, esse povo, passou a ter um acesso amplo à justiça na forma do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. E mais do que nunca, reforçado esse acesso, e eu vi o jovem advogado falando aqui, reforçado esse acesso pelo estabelecimento das prerrogativas constitucionais da advocacia, no seu artigo 133 da Constituição. Porque até então,
só gente que tinha muito poder, poder significa dinheiro, só gente que tinha muito poder que tinha acesso ao poder judiciário. Vou dar um número para vocês do Justiça em Número que saiu esses dias do CNJ. Só processos por incapacidade o ano passado, por doença, os benefícios do trabalhador que fica encostado no INSS, os benefícios de aposentadoria por invalidez, de auxílio acidente, só o ano passado foram 1.084.000 processos. O que eles estão fazendo? Eles estão desconstitucionalizando esses direitos. E toda essa PEC manda tudo para a lei ordinária, para a lei complementar. Muito mais fácil de manobrar, muito mais fácil de alterar, conforme o alvitre de quem tiver naquele momento no governo, em especial no Poder Executivo. Mas o foco não é discutir um sistema previdenciário mais eficaz. O foco é economizar em 10 anos R$1 trilhão. Se vocês verem qualquer entrevista dos membros do nosso Ministério da Economia, em qualquer das grandes mídias, vocês vão observar que a conversa não é nós temos um sistema previdenciário que precisa ser ajustado. Porque a gente sabe que uma relação de médio e longo prazo, a gente precisa uma hora sentar para fazer a discussão da relação. Pensem na relação que vocês têm com as pessoas mais próximas, com seus maridos, com as suas esposas, com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais. Uma hora a gente precisa sentar para fazer uma DR, discutir a relação. Na Previdência Social não seria diferente discutir a relação. Mas discutir a relação passa por nós discutirmos previdência. A questão não é econômica. Vamos economizar R$1 trilhão e escolhemos vocês para pagar. É esse o discurso. Por que a gente diz isso? Primeiro, porque corta benefício. Em momento algum, o governo brasileiro entrou na discussão do financiamento, doutora Raquel, do financiamento da Previdência Social, da parte do tributo da Previdência Social. Isso é estranho para quem trabalha com o direito previdenciário, primeiro porque, neste tempo em que eles dizem que há um déficit previdenciário, dizem que há um déficit atuarial, eles, por exemplo, para a grande empresa, eles dão isenções. O ano passado foram 248 bilhões de isenção para a grande indústria. 248 bilhões. As 200 maiores empresas brasileiras devem para a Previdência Social 427 bilhões de reais. O governo utiliza-se de um artifício que chama desvinculação da receita da União, DRU, de 30% do dinheiro que entra para a Previdência Social para gastar do jeito que quer. E sabe quem paga a conta? Essa gente do piniquim. O seu cliente, o trabalhador rural, a mulher. Categoria mulher, professora, trabalhador rural, esses privilegiados que se aposentam expostos a agentes agressivos, essa gente que está pagando uma conta que não é nossa com devido respeito. E qual é a grande estratégia do ministro Paulo Guedes? Estabelecer no Brasil um novo regime previdenciário, que é o chamado regime de capitalização. Há uma contestação nossa desde o início da discussão do regime de capitalização, porque o ministro Paulo Guedes foi um dos instituidores do regime de capitalização no Chile. E o Chile levou as pessoas a uma miséria por conta do regime de capitalização. O que é o regime de capitalização que é vendido para vocês? Acho que vocês já ouviram na televisão. É uma poupança individual. É uma poupança individual, agora ninguém vai poder mexer no seu dinheiro. É uma poupança depois que você contribuiu, que tiver cumprido todos esses pressupostos. Se você estiver no 0,8%, você vai lá e você vai poder ter a sua aposentadoria. O que não contaram para vocês? Que hoje, no regime que nós temos,
você contribui a sua parte e o teu patrão contribui a outra parte. No regime de capitalização proposto pelo ministro Paulo Guedes, é só você que contribui. Por isso que o empresariado apoia o regime de capitalização do Paulo Guedes. E é engraçado que ele fala assim, mas é só um regime facultativo, né? E para as pessoas mais idosas, que nem eu, que viveu o regime do fundo de garantia, que era facultativo, eu lembro muito bem que as pessoas iam lá trabalhar e o patrão falava assim, assina aqui a sua opção pelo fundo de garantia, porque não tinha estabilidade decenal a indenização que o patrão pagava. É simples o que vai acontecer com a Previdência Social. Todo mundo vai para o regime de capitalização. O que não contaram para vocês também. Se eu tenho um regime em que vocês contribuem para pagar o benefício de quem está recebendo, se vocês migram todos para o regime de capitalização, quem vai pagar o benefício de quem está recebendo? Pensaram nisso? Os especialistas, conforme a economista Denise Gentil Lobato, diz que esse regime de transição vai custar R$ 1 trilhão, o mesmo valor que o governo quer economizar. Os estímulos para a aprovação da reforma é a desestruturação do regime de repartição, uma elevação das restrições ao acesso. Eu não sei se vocês acompanharam, mas nós já tivemos umas mini-reformas, por exemplo, uma medida provisória chamada Medida Provisória 871, que já virou lei, ela deu alta para 80 e poucos % das pessoas que estavam em benefício de auxílio-doença, estavam encostados no INSS, e as pessoas que estavam aposentadas por invalidez. E chamou essa gente brasileira de fraudadores. Eu não consegui entender essa parte da fraude, porque eu não vi nenhum médico perito da Previdência Social respondendo processo administrativo disciplinar, porque só quem dá alta e quem concede benefício previdenciário por incapacidade é médico. Eu não chego lá e falo, estou encostado a partir de hoje. Eu passo por um médico que diz para mim, fica aí, não chega perto. O senhor veio aqui por quê? Fala 33. Se você acertar, você está de alta. Mais ou menos assim que os clientes contam para mim, mais ou menos. É estranho chamar essas pessoas de fraudadores. Preciso dizer que o trabalhador brasileiro é muito trabalhador. Esse negócio de ficar colocando na mídia que trabalhador brasileiro é vagabundo, que trabalhador brasileiro é mau, que ele é ruim, que ele frauda. Eu preciso dizer que tem gente ruim em todas as atividades. Médicos bons, médicos ruins, advogados bons, advogados ruins, juízes bons, juízes péssimos, deputados bons, presidentes e presidentes. Então, assim, é muito ruim quando a gente fala que são fraudadores, porque eles não são. A outra questão importante é a propaganda massiva do chamado déficit da Previdência. Se eu for na praça, toda cidade tem uma praça, eu nasci numa cidadezinha pequenininha que chama Cachoeira Paulista, lá tem uma praça. Aqui em Itapeva tem praça também, imagino, perto da igreja, imagino. Né? É isso? É a mesma praça minha lá. Se a gente for agora na praça e perguntar para as pessoas se elas são favoráveis à reforma da Previdência, 90% vai dizer que sim. E se você perguntar para ela por que ela é favorável, ela diz que o William Bonner falou e está tudo bem. E ele é bonitão, vale a pena. Né? A outra questão é, a Previdência está quebrada? E a pessoa vai fazer que nem aquele cachorrinho que fica no carro, assim, ó. Sim, ela está quebrada. Só que é interessante. Quando o presidente Caio, junto com o presidente Felipe Santa Cruz, me deram a oportunidade de ir até a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, da Câmara Federal, para dizer para eles algumas inconstitucionalidades que nós entendíamos que havia no projeto de emenda constitucional. A primeira delas foi que eles falam em déficit. Déficit é como se a gente tivesse no cheque especial, tá bom? Que eles falam em déficit sem trazer os estudos e pareceres que comprovam o déficit. Porque não é de achismo que a gente está falando.
é de um cálculo chamado cálculo atuarial. O governo, aliás, deveria ter contratado um atuário para fazer esses cálculos. Estranhamente, até aqueles que eram favoráveis à reforma, no dia, os deputados disseram, é verdade, tem que trazer os cálculos. Para minha surpresa, no dia seguinte, o governo colocou os cálculos, pareceres e estudos sob sigilo. Nós aprovamos em 2 turnos na Câmara, vamos aprovar no dia 22, em 2 turnos no Senado, e nós estamos fazendo uma reforma com os cálculos em sigilo. Eu fico imaginando a minha querida Gorete falando para mim, Sodero, precisamos fazer uma reforma no banheiro. E o que acontece no banheiro, Gorete? O azulejo está caindo, o piso está quebrado, a torneira onde a gente escova o dente lá na pia fica transbordando, eu aperto a descarga do vaso sanitário, não roda. Eu falo, nossa, precisamos fazer a reforma, estou lá na praça. Precisa fazer reforma? A déficit, ela é meu amor, minha querida, mas como eu sou advogado, e eu vivo de fazer prova, eu quero a prova. Gorete, quero ir até o banheiro. Ela disse, sob sigilo. Eu falo, mas eu que vou gastar. Ela fala, pior, já contratei o empreiteiro. A reforma da Previdência que vocês estão assistindo é essa. Alguém contou para vocês que o banheiro está estragado, mas a hora que vocês quiseram ver... Por que eu digo isso? Porque o único documento científico que nós temos no Brasil que discute déficit ou superávit é da professora de economia Denise Gentil, doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fluminense. E o que ela diz nesse documento científico dela? Que nós temos até 2015 um superávit de 500 bilhões de reais. Então seria oportuno que o governo dialogasse conosco, trazendo os dados que são contrários a esse posicionamento da professora Denise, para que a gente pudesse debater. Mas não, nós votamos no presidente, ele é o nosso amor, e por conta do nosso amor, coloca sob sigilo o banheiro. E aí, contratou o empreiteiro, vamos fazer isso. Pilares da reforma. Uma das questões que vocês ouviram falar, diz o seguinte, está nascendo menos gente. Se está nascendo menos gente, esse sistema nosso de repartição, onde as pessoas que estão trabalhando pagam o benefício de quem está aposentado, ele sofre um choque. Porque se a gente tem menos gente contribuindo aqui, como é que nós vamos pagar os benefícios aqui? Parece verdadeiro. Na década de 60 e 70, a média de filhos por família eram 6 filhos, hoje é 1,8 a média. A minha avó materna teve 12, olha, 12, 9 mulheres. Minha mãe teve 3, eu tive 3. O meu filho mais velho tem 1 só, a minha menina do meio tem 2, então é verdade isso, não dá para discutir isso. Mas a pergunta é, quando a gente paga a conta, a gente paga com número de gente ou com número de dinheiro? É simples. Nós somos 300 aqui hoje? Eu sei, hoje é que dia, Margarete? Que dia que é hoje? 18. Dia 15 a Margarete fez aniversário, vocês sabem disso, né? A Margarete fez aniversário dia 15. Verdade. Aí nós resolvemos dar de presente para a Margarete, que ela é uma querida. Ela é uma querida. Nós resolvemos, e eu sei que ela adora televisão, nós resolvemos comprar uma televisão desse tamanho para a Margarete. Juntamos os 300 aqui, fomos até a Casa Bahia. Aqui tem Casa Bahia? Tem? Diz que tem. Fomos até a Casa Bahia, compramos essa televisão enorme de 100 e 200 mil polegadas, pedimos para o pessoal da Casa Bahia embrulhar, demos de presente para a Margarete, e nós 300 fomos sair da loja. O gerente entrou num desespero desgraçado, e ele falou, ei, vocês estão saindo assim, não vão pagar? E aí eu era o porta-voz de vocês tinham me nomeado, eu disse, mas nós somos 300. Ele falou, mas não se paga com gente, se paga com dinheiro. O problema nosso não é demográfico, o problema nosso é de massa salarial.
O brasileiro ganha, em média, R$ 2.200 por mês. O teto da Previdência Social é de R$ 5.800 por mês. A gente precisa inserir na média do salário do brasileiro mais R$ 3.200 por mês para ele chegar no teto. O problema nosso não é quantidade de gente. O problema nosso é que a gente ganha pouco. E como é que a gente faz isso, professor Sodero? Eu mesmo me chamei de professor, porque a gente faz isso com educação de qualidade. Existe um estudo da OCDE, essa que o Brasil quer entrar e que eles não deixaram, prometeram, os americanos prometeram, mas deram para a Argentina. Tem um estudo da OCDE que diz que se o brasileiro ficar de 15 a 17 anos no estudo, ele entra ganhando 5 vezes a média. Então, se a gente conseguir deixar o jovem brasileiro em educação de qualidade durante 15, 17 anos, aí a gente está falando da faculdade, do MBA, da pós, do doutorado, sei lá, do mestrado, ele entra no mercado ganhando 5 vezes a média. Se ele entrar no mercado ganhando 5 vezes a média, está resolvido o nosso problema de previdência para o resto da vida. Então, o nosso problema é educação. Mas nós temos um problema. Os governos passados não investem em educação. Nós aprovamos e aplaudimos uma PEC que congelou o investimento em educação por 20 anos. Vocês lembram disso? 20 anos. Esse ano, o governo já contingenciou uma boa parte do dinheiro que vai para as universidades federais e para os institutos federais. E nós aplaudimos. É dessa conversa que a gente está falando. Quando a gente economiza R$1 trilhão, quando a gente economiza R$1 trilhão, eu estou dizendo para vocês que nós vamos tirar R$1 trilhão da economia durante 10 anos. Entendam isso? Eu deixando de pagar benefícios previdenciários, eu estou retirando da economia, no período de 10 anos, R$1 trilhão. Aí, Margarete, eu fiz o seguinte, peguei os valores que são pagos pela Previdência Social aqui em Apiaí, em Capão Bonito, em Itapera, Itararé e Taquarituba. Só para vocês verem o quanto que entra de dinheiro por ano com pagamentos de benefícios previdenciários. Em Apiaí, por volta de R$ 75 milhões são pagos com benefícios previdenciários. Em Capão, R$ 131 milhões são pagos de benefícios previdenciários. Em Itapeva, aqui, 221 milhões aproximadamente são pagos em benefícios previdenciários. Em Itararé, 109 milhões são pagos em benefícios previdenciários. Em Taquarituba, 56 milhões. Por que eu estou colocando isso? Esse é um estudo da Anfip, que diz que esses valores pagos de benefícios previdenciários são muito maiores do que o dinheiro que vem do fundo de participação do município para os municípios daqui, da região. 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 5 vezes, 4 vezes. Preciso dizer para vocês que a reforma da Previdência não vai refletir em Brasília. A reforma da Previdência vai refletir aqui. Para o dono do boteco, para o dono da padaria, para o dono da lojinha, para o dono do posto de gasolina, para o dono do comércio, para cada um de vocês da advocacia, porque esse dinheiro vai sair do mercado. E qual é o problema que eu vou ter do ponto de vista estrutural do município? Essas pessoas vão bater. Eles não vão no presidente que estiver lá. Eles não vão no governador que está lá em São Paulo. Eles vão bater na porta do prefeito. Eu imagino que o prefeito não esteja aqui. Não? Mas se ele tivesse, e se ele fosse muito amigo meu, e falasse, Sodero, vote em mim para a reeleição, eu ia dizer, só porque eu te amo, eu não vou votar. Por quê? Porque vai sobrar tudo para o prefeito, para o vereador, sem mecanismos instrumentais financeiros para arcar com esse custo. Então, a reforma da Previdência impacta aqui, na sua cidade.
Mas o governo é estranho, né? Eu acho que tem um problema de dualidade psiquiátrica aí. Olha o que o governo mesmo diz sobre os benefícios previdenciários. O secretário de Políticas de Previdência Social, Leonardo Rolim, que eu tive a oportunidade de conhecer, um moço muito inteligente, ele diz que os números demonstram que os recursos da Previdência Social movimentam a economia da maioria dos municípios brasileiros. Eu acabei de falar isso. Segundo ele, o dinheiro dos benefícios é utilizado para consumo e muito pouco para poupança. É verdade. A média de pagamento de benefício previdenciário é de R$ 1.300. Você paga comida, você paga aluguel. Vai poupar o quê? Na maioria dos casos, são famílias de baixa renda que têm necessidades básicas de consumo. Rolim ressalta que o pagamento dos benefícios é essencial para manter a segurança social de milhões de famílias e redistribuir renda no país. E isso é muito relevante, ele diz. Quanto menor e mais pobre for o município, mais é importante o repasse do INSS. É estranho que o governo diga isso, que faça uma reforma que vai atingir os municípios. Sodero, a gente vai ter que tomar o remedinho mesmo. Mas o que a advocacia previdenciária pode fazer? Muito, absolutamente muito. Primeiro, a advocacia previdenciária e a advocacia como um todo não deve fazer uma resistência pela resistência. A resistência nossa tem que ser qualificada. Antes de mim falou o pessoal da ESA. Se a gente não tiver qualificado, a gente vai para onde? A outra questão importante é qual é o papel seu enquanto advogado. O que você quer entregar para o seu cliente, para o seu paciente? Então, a primeira questão é a resistência qualificada. As outras questões, as regras são muito variáveis. Então, vai haver necessidade de que a gente faça os planejamentos previdenciários para cada cliente que nos procurar. Uma questão importante para cada um de nós. Vamos ter uma geração enorme de benefícios por incapacidade. Precisamos conhecer melhor as doenças. Precisamos conhecer melhor a forma de quesitação. Como estamos só advogados aqui, somos só advogados, precisamos dizer para vocês e para mim também que a gente quesita muito mal. Precisamos aprender a quesitar. Observar as questões de meio ambiente de trabalho. Em qualquer atividade, inclusive rural, nós temos um meio ambiente de trabalho desequilibrado. Prestar atenção que o mundo jurídico nosso, o mundo processual hoje, está baseado nas questões dos precedentes. Precisamos entender a questão dos precedentes, fazer o distinguishing, fazer o overruling, mas isso obriga a gente a ter uma qualificação maior. O aprimoramento técnico. E a responsabilidade com os clientes. Eu vou terminando aqui, vou pular algumas coisas, o material fica à disposição, mas eu queria falar, antes de mais nada, daqui. E aí não é para o direito previdenciário só. Há uma responsabilidade com a advocacia em épocas de crise. Depois de 30 e poucos anos advogando, eu percebi que a advocacia se reinventa, tipo fênix. A gente tem se reinventado e trabalhado muito nas crises. E quando a gente fala do papel da advocacia, eu gosto sempre de lembrar uma passagem minha no doutorado. Tem criminalista aqui? Numa conversa minha com o professor Raul Zaffaroni, talvez um dos maiores criminalistas do mundo. Na época era presidente da Suprema Corte da Argentina, me parece que hoje ele é presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E no doutorado não tem essa quantidade de gente bonita aqui, sempre tem pouca gente, e a gente precisa cumprir créditos. E eu não entendo nada de direito penal, absolutamente nada. Se vocês me trouxerem alguém que roubou galinha aqui em Itapeva e eu tiver que defender, tenham certeza, vai ser condenado à pena de morte. Vai ser. Vai ser. Mas o Raul Zaffaroni, tinha um crédito lá com o Raul Zaffaroni, e ele ia falar sobre crime organizado, e eu, maluco, quis fazer o bendito crédito do Raul Zaffaroni. E na última aula que ele dá, ele fala dos combates transnacionais ao crime organizado.
E depois que ele deu uma aula maravilhosa, e eu assim, eu sou o aluno CDF, eu fico sentado assim na frente, na primeira cadeira, e depois que ele acabou a aula dele, aquela aula maravilhosa, aquele homem educadíssimo, gente, como é educado, Raul Zaffaroni, ele falou, gente, acabei e tal, alguém tem pergunta para fazer? Gente, eu sou professor, já fiz essa pergunta. E quando ninguém responde, eu não consigo entender se a aula foi boa ou se ela foi ruim. Eu fico sempre propenso a achar que a aula não foi boa. E aí ninguém fez pergunta. Os meus colegas lá do Peru, da Argentina, tinha um colega da Itália, não sei o quê, ninguém fez pergunta para o Raul Zaffaroni. Eu falei, imagina, o professor vai sair daqui com uma sensação de que a gente não entendeu nada. Como os criminalistas não fizeram, deixa o previdenciarista fazer. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu pergunto. Falei, professor, eu tenho uma pergunta para fazer, né? E eu vi aquela respiração. Graças a Deus, alguém fez uma pergunta. E eu fiz a seguinte pergunta. Professor, que estado, que nação era essa? Que nação seria essa que conseguiria combater o crime organizado? E ele foi imediato na resposta para mim. Ele falou, nossa, você é brasileiro. Meu espanhol não estava grande coisa, eu entendi. Não entendi. E ele falou, olha, o Estado que combate o crime organizado é um Estado social. O senhor já leu o preâmbulo da Constituição Federal do seu país? Era um argentino, daí veio Messi, Pelé, Maradona, aquelas coisas na minha cabeça, falando da minha Constituição. Eu disse, professor, já li. Ele falou, então, o preâmbulo da sua Constituição diz que vocês vão respeitar os idosos, as mulheres, as crianças, o trabalhador digno, vocês vão respeitar os gêneros. Esse é o Estado social que pode combater o crime organizado. E na sequência ele me indagou, o senhor é magistrado? E eu enchi o peito e disse, não. E ele me disse, Sarcedo, membro do Ministério Público? Não. Aí ele olhou para mim e falou, você é advogado? Eu falei, sim, professor, sou advogado. E ele disse, já leu o artigo 133 da sua Constituição? E eu falei, claro, professor. E ele emendou, ele não me deixou respirar. Era um diálogo, quase uma contenda. E ele me disse, o artigo 133 da Constituição Federal dá prerrogativas para a advocacia do seu país, dá voz para a sua gente. Cada cidadão do seu país tem o direito de se manifestar, de colocar o seu ponto de vista. E a responsabilidade é da advocacia, não é do magistrado, não é do membro do Ministério Público. A responsabilidade é de cada um dos advogados do seu país. E vocês não podem perder essa oportunidade de dar voz ao cidadão do seu país. As prerrogativas que vocês têm é para estabelecer a possibilidade do diálogo da sociedade com as autoridades competentes. E só vocês podem fazer isso. E ainda emendou. O senhor sabe quem é sua gente? Vocês sabem quem é a nossa gente? Vocês se reconhecem ali? Vocês reconhecem o seu pai, sua mãe, seu irmão, seus amigos ali? Então, essa gente que a gente representa. Essa é a responsabilidade que tem a advocacia. É representar essa nossa gente. É dar voz para essa nossa gente. Nós não podemos sucumbir diante da autoridade, simplesmente porque a autoridade é a autoridade. Porque essa gente é a maior autoridade de todas. Eu vejo sempre o presidente Caio dizendo isso. É essa gente que é a maior autoridade de todas. É para essa gente que a gente entrega o nosso coração. A advocacia não é um ato de comércio.
é um ato de coração. E para nós, resta honra. Calderón de la Barca, numa Espanha conturbada, faz um discurso, e que eu quero roubar a frase: ao rei tudo que ele quiser, menos a honra da advocacia. Muito obrigado.